Bem, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui do Seminário WE. Eu sou o Lucas, host desse podcast por enquanto, e como sempre, estou aqui com pessoas que são muito melhores que eu para esse momento. E a gente começa, sim, você se apresentando, poxa. Começa daqui, ó. Seu nome, seu bairro, Meu nome é seu time Paulo, de futebol, tô brincando. eu sou de Brasília e congrego na Igreja Metodista Wesleyana, de Ceilândia. Cilândia, pertinho daqui, 10 minutinhos, Aproximadamente 12 horas aí. dá um chão. Eu sou Joelma, já congrego aqui já tem bastante tempo. E sou aqui mesmo do bairro Industrial, moro no Barreiro. Mas eu congrego aqui na Metodista Wesleyana Industrial. Legal. 5 aninhos de convertida. Não, eu tenho 22 anos de convertida. Meu nome é João Paulo, tenho 33 anos de idade, congrego na Primeira Industrial, né, Wesleyana aí. Já tenho 14 anos aí de bagagem de batismo, graças a Deus. Legal. Show de bola. E aí, como sempre, a gente tem ali uma plateia ilustre que está 100% autorizada a participar, fazer pergunta. Enfim, a gente quer muito ouvir de vocês. Bom, vocês já me conhecem, espero que vocês já me conheçam de outros podcasts aqui do seminário. Sou o Lucas, congrego na IMWX lá com o pastor Glauber. E aí um fato interessante é que todo mundo aqui é seminarista. Então, se você quer participar desse momento, ter experiências aí do seminário, aprender mais de Jesus, tanto para o chamado quanto para o servir, 2 vezes por ano a gente tem vagas abertas aí para que você se candidate e faça parte desse seminário que tem crescido tanto, né? Acrescentar tanto na nossa vida, né? Certeza. E aí, já falando disso, a gente falando sobre o seminário, qual que tem sido a experiência de vocês com o seminário? Como que ele tem acrescido na vida de vocês, tem acrescentado? Como é que tem sido isso aí? Eu vou deixar a Joelma falar primeiro, porque a Joelma tá muito nervosa. Assim. Então, meu sonho é fazer seminário, tem bastante tempo que eu tenho Pode ir. bastante tempo que eu tenho vontade de fazer. Aí surgiu essa oportunidade através do pastor Bruno, pastor Jefferson, né, que me ajudou aí. E até ele falou, já, mas você não tem o ensino médio, o fundamental, mas eu vou te indicar o Tiago. Aí você pega e faz lá, né, o supletivo com ele. Já fiz, já passei, glória a Deus. Já tenho meu ensino médio, meu ensino fundamental. E eu estou muito feliz por estar participando do seminário, tem me dado um impulso mesmo na minha vida espiritual. Eu participo do grupo de intercessão da igreja, então eu sou incumbida de marcar visitas e eu que fico nessa responsabilidade. Então eu estou amando mesmo, está sendo muito bom para mim, está sendo maravilhoso. Eu acho que é um impulso, né, na nossa vida, no meu ministério, né, então... Glória a Deus por isso, que Deus coloca pessoas para nos acrescentar espiritualmente, né? E é o que tem acontecido. Então, isso tem me ajudado muito mesmo. Estou amando. Legal. Muito bom, cara. Vou colocar aqui para você minha experiência de como eu cheguei até o seminário. Eu sou autônomo, eu trabalho com pintura residencial, predial e comercial. E durante 16 anos consecutivos eu trabalhei exaustamente. De segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, de dia, de noite, dependia muito da minha necessidade, né, financeira. E na virada do ano eu coloquei como meta de vida não trabalhar mais aos sábados e nem aos domingos. Trabalhava eu de 7 da manhã até as 18 da tarde, né, até as 6 da tarde. Coloquei uma meta também de trabalhar só até às 15 horas, para que eu possa ter um descanso. Só que eu sou muito ativo, né? E aos sábados eu teria que colocar uma meta ou alguma atividade que eu possa fazer para me ocupar esse tempo. E veio a oportunidade de fazer o seminário. Eu tenho 14 anos aí de batismo, 14 anos na presença do Senhor. Eu nunca me aprofundei, né, na Bíblia. Então apareceu essa oportunidade do seminário e eu agarrei ela com unhas e dentes. Falei, tá aí, é Deus me mostrando que eu precisava ocupar meu tempo estudando sobre a palavra do Senhor. E eu entrei no seminário com esse propósito,
um propósito de ocupar um tempo no sábado para que eu não voltasse a trabalhar, né, e não me esgotasse. Porém, com o tempo passando e fazendo esse seminário, Deus foi me moldando e me trabalhando. E eu aprendi que o seminário não era só uma ocupação, e sim um estudo aprofundado e que Deus me falaria comigo dia após dia nesse estudo. E eu tô aí, firme e forte e usando, né, cada dia mais essa oportunidade para colocar em prática também na minha vida. Legal. Joelma, arreda um pouquinho só pra dentro, só porque senão o João destafa na filmagem. Meu querido, e aí, como é que tem sido essa experiência no seminário? Como é que você chegou aqui? Um anjo apareceu, falou, eis que te digo. Não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Nós já deu como todos aqui, eu acho que já tem também. Tem uma caminhada já no cristianismo já, né? Servindo ao Senhor. Tem uns 25 anos, 26 anos já. Sou novo ainda, mas já tenho essa caminhada com Cristo. E sempre ardeu no meu coração de servir o Senhor, né? E tentar não somente ficar parado, né? Sentado ali, mas que cada vez mais está procurando crescer espiritualmente. E já sou presbítero da nossa igreja lá, né? Vice-presidente da igreja, mas para me dar um outro passo ministerialmente, preciso do seminário. E eu já tinha tentado em outros ministérios, na Assembleia, na Batista, fazer o curso de teologia, mas não houve a possibilidade, justamente por causa do trabalho, também sou autônomo, não conseguia fazer, conciliar as duas coisas, mas Deus prepara as coisas no tempo certo e tem sido um ano de coisas novas na nossa vida, tanto na minha como da minha esposa. E surgiu esse seminário à distância, né, online. Então, para mim foi assim a chave. Aí Deus abençoou, me deu recurso, deu condição. Então, nós estamos fazendo com esse propósito, né, de poder alcançar um novo nível em Deus. E tem para nós, sim, uma bênção conhecer desse curso teológico. Maravilhoso, né? E aí você tocou num ponto interessante, né, irmão? E aí, você entende que existe um chamado de Deus pra sua vida. Sim. E aí a ideia é dar um próximo passo, né? Mas e a pessoa que ainda não entende que existe esse chamado pra vida dela? E aí até a opinião de vocês, né? Todo mundo tem um chamado? Sim. Sim. Alguém acha que não? Assim, ó. Ah, não, pode ter alguém que foi chamado pra ir no culto domingo toda semana. Meu chamado é assistir o culto, entendeu? Eu acho que tem o chamado de Deus. Eu acho que a pessoa que aceita ter um compromisso com Cristo, ela recebe esse chamado, né? Mas não é só ser chamada, né? Eu acho que se você tem um chamado, mas não tem um coração nesse chamado, eu acho que ele termina se perdendo no caminho. Deus é mais um aceitar o chamado mesmo, né? Assim, Deus nunca vai te dar um chamado que, cara, ele não tem seu coração naquilo, né? Mas e aí? Eu ainda não descobri o meu chamado. E agora? Vou pro seminário? Não vou pro seminário? Começo? Não começo? O que eu faço? E aí? Igual, por exemplo, igual eu falei com o pastor Bruno, eu não entrei no seminário para ser pastora ou para ser uma pregadora, mas sim para me conhecer mais de Deus. É participar de um podcast. Pois é. Aí eu aqui. Então, assim, para mim está sendo um divisor de águas. E o meu chamado é missões. Legal. O meu chamado é missões. Descobriu no seminário ou já era algo que, assim, Deus te movia há um tempo? Já me movia há algum tempo, porque eu já corri várias vezes. Eu fiz igual o Jonas, né? De correr para a barriga da baleia. Mas, assim, é um chamado mesmo que Deus tem. Então, já foi confirmado, já várias pessoas já falaram, pregações, em tudo. Que isso aí é uma confirmação mesmo. Meu chamado é missões, é intercessão. É isso. E eu amo fazer isso, eu amo estar aqui, sabe, na igreja. Qualquer coisa que me chamar para fazer, eu estou à disposição, sabe, para ajudar. Eu amo missões. É muito bom. Tem sido muito bom na minha vida. Eu acho assim, quando quem tem um chamado, ele quer se preparar para exercer esse chamado, né? Ou preparar-se para esse chamado. Davi, ele recebeu um chamado de Deus, né? E ele foi ungido para ser rei de Israel. Mas ele já tinha se preparando, não talvez no curso teológico, né? Já tinha ali
na escola ali com Deus. De seminário, mas a gente teve ali um tempo com Deus, aprendendo ali, né? Quando chegou a oportunidade certa, ele estava ali preparado, pronto para cumprir aquilo que Deus tinha chamado para fazer. Então, hoje, para nós aqui, eu tenho essa lição comigo, né? É um privilégio, na verdade. Né? É um privilégio que Deus te concede isso. Whatever, de poder estar se preparando para, né, cumprir esse chamado de Deus. E muitas das vezes é necessário, porque eu estava lendo, quando você me falou comigo na mensagem lá, eu achei que seria ser uma coisa, talvez não cumprir, né? Ia acontecer, mas nós hoje de manhã, eu estando ali, eu vejo que Neemias lá teve um chamado de Deus para poder restaurar os muros, né? As portas que estavam derrubadas de Jerusalém, mas surgem 3 pessoas que não foram chamadas. Não houve um chamado sobrenatural, né? E a gente sempre brinca, né? O anjo não apareceu. Aí tava lá Tobias, Sambalate, querendo ajudar lá. Falou, não, você não tem o coração. Né? Entendeu? Assim, eu acho que a pessoa tem que ter o chamado de Deus, porque muitas vezes você não deu o chamado para fazer, exercer. E não ter o preparo, você não é menino fazer aquilo que Deus, né? A importância disso. E aí a fórmula da frustração é você querer viver o que você não foi chamado. Né? Assim, ó, Deus te chamou pra sei lá, cuidar de gente. Não vamos nem rotular, né? Pastor, não, assim. Deus te chamou pra cuidar de pessoas, pra auxiliar pessoas. Vou pegar um exemplo, assim, bem comum pra nós, a doula lá, que cuida da mulher que tá prestes a ganhar um filho e tal. Cara, eu acredito que aquilo é um chamado. Minha esposa não serve pra aquilo. Eu não de menos ainda, mas assim, ó, minha esposa é o pingo do estresse, assim, ó. Aí a mulher grita, ela, pode entrar, tal. Então, assim, cara, aquilo é um chamado, sabe? E aí a frustração maior do ser humano é tentar viver aquilo que ele não foi chamado pra isso, né? E eu acho que é o pior. E aí, meu amigo, como é que você relaciona essa questão do seu chamado, seminário, tudo isso acontecendo aí? Cara, eu vim pro seminário também para entender esse meu chamado. Com o passar do tempo, a gente vai estudando e vai aprimorando, né? A gente chega ao ponto de ser forçado a fazer algo para ver se aquilo mesmo ele bate frente com você ou não. E o seminário, cara, ele bate frente com todos os chamados, né? Um deles você vai se aperfeiçoar mais e vai se identificar. E eu estou me identificando, graças a Deus, mesmo pelo pouco tempo, né? A gente tem aí pouco tempo aí de seminário, mas já vejo uma grande mudança relacionada mesmo com o meu chamado. Qual que é o seu chamado, irmão? Pregação e ensino. Chamado de mestre, né? Legal, cara. Eu me identifico aí. Me identifico demais com isso aí, cara. Às vezes a gente pensa, por exemplo, você fazer um seminário. Não quer dizer que você vai ser um pastor, tá? Não quer dizer isso. Sim. É igual você falou, são vários chamados, né? Sim. São vários chamados. E dentro desse pacote tem várias coisas, tem várias funções para você fazer. Então, assim, eu entrei pro seminário pensando, gente, eu não vou ser pregadora, ou então eu vou ser uma missionária, eu vou lá para... Conferencista internacional das nações. Tá ligado. Amém. Eu penso, gente, que missões começam dentro do seu lar. Dentro do seu lar. Não precisa de você ir para outro lugar para você levar a palavra. O seu testemunho é maior. Sim, é o seu testemunho de vida. Não é o que você fala, é o que você faz. Então é isso que as pessoas ficam olhando para você. Geralmente é o que você está testemunhando ali. É fácil? Não é. Porque nós somos pecadores, somos falhos. E todos os dias nós pecamos. Então, pela graça de Deus, né? Graça que é maravilhosa sobre nossas vidas, e o Espírito Santo de Deus vai nos direcionando, né? E que a Bíblia fala, somos cartas de Deus. Exatamente. As pessoas, ela nos lê, sem falar. Exatamente, é isso aí. Legal. E assim, ó, todo mundo aqui já tem entendido um pouco do seu ministério, né? Entendido um pouco do seu chamado. Talvez não tenha entendido na totalidade ou na especificidade total daquilo, mas todo mundo entende um chamado. Como é que vocês descobriram isso? Ou o que aconteceu para que vocês fossem entendendo assim, Deus tem me chamado para isso?
Eu acho que a dúvida de todo mundo quando converte é essa. Tá bom, beleza. Entendi que todo mundo tem um chamado. Eu entendi que talvez eu não vou ser pastor. Beleza, tá. Como que eu descubro, ou como vocês descobriram o que Deus tinha pra vocês de forma específica? Pô, Deus chamou pra missões urbanas talvez, ou até uma missão intercontinental. Cara, Deus me chamou pra ensinar, pra levar conhecimento. Deus me chamou pra pastorear pessoas e tal. Como que a gente identifica, ou como que a gente consegue entender esse processo, esse chamamento de Deus na nossa vida? No meu caso específico mesmo, hein, antes da minha convenção, eu tinha uma influência muito com uma rapaziada, vamos dizer assim, né? Legal. Andava junto, influenciava muito fácil, né? E levava tantas pessoas para fazer aquilo que era o errado, né? E quando me converti, houve esse chamado de Deus, eu me sentia à vontade de também convidar aquelas pessoas para experimentar aquilo que eu estava experimentando. E eu percebi que eu estava conseguindo, de uma certa forma, influenciar aqueles lá. Então, eu senti que eu poderia, né, falar de Cristo para essas pessoas. Então, eu venho trabalhando já, né, desde o decorrer do ministério. Né? Hoje eu sou líder de GSL, né? Então eu vejo que eu consigo ser um evangelista, um pregador da palavra, na minha simplicidade. Não tenho tanta profundidade, né? Como a irmã vai me citar. Terminei pouco tempo agora, né? O terceiro ano, né? Foi pelo ICEJ ainda, né? Mas sempre venho estudando a palavra de Deus e para você ver como é que as coisas dão no tempo de Deus, né? E pode ser nesse ano online, estou engranhado. Mas assim, sempre eu percebi que eu consigo evangelizar as pessoas, consigo influenciar, né? Então eu vejo o chamado de Deus nessa área, né? Eu percebi que eu posso usar essa área da influência, do evangelismo da palavra para poder trazer outras pessoas a Cristo também. Talvez até um chamamento evangelístico, né? Sim, de, cara, ganhar pessoas pra Cristo. Deu vergonha, porque o que ele fez, assim, né? Sem palavras, é coisa maravilhosa. Então você quer ser grato, né, a Deus, né? Você quer ir fazer isso, né? Quer levar esse amor ao Senhor para as pessoas. Então, facilidade aí. E aí, mano, como é que você descobriu que seu chamado era pro ensino, cara? O anjo apareceu, falou, eis que te digo de mim mesmo, entendeu? O céu abriu assim. Vou falar a verdade pra você que quase foi isso. Deus me colocou à prova. Deus me colocou à prova 2 vezes específicas. A primeira vez foi uma missionária que foi na igreja onde eu congregava. E ela deu a palavra, deu o testemunho dela. E depois do testemunho dela, ela me chamou no pessoal, nós dois, e falou assim, meu irmão, eu vejo em tuas mãos uma Bíblia de ouro, reluzente. Deus está falando algo com você, não sei o que é. Mas eu vejo em tuas mãos uma Bíblia reluzente, uma Bíblia de ouro. Pega essa bênção, irmão. Aí eu, beleza. Só que aí eu fui deixando passar o tempo e se esfriou no meu coração e eu larguei de lado. Em um dos meus serviços eu estava trabalhando num galpão de reciclagem. E ali entrou uma moça procurando o dono do galpão. E eu trabalhando, pintando parede e tal. E ela me perguntou, você viu fulano de tal? Tô precisando falar com ele. E só tava eu naquele recinto. Eu falei, olha, ele deve voltar aí. Ele saiu para comprar alguma coisa, mas ele vai voltar aí. Aí no mesmo instante a senhora parou, olhou para mim e falou assim, meu irmão, até quando você vai fugir do seu chamado? E essa Bíblia de ouro aí? Meu Deus. Aquilo ali eu rupiei na cabeça ao pé. Eu não sabia o que eu falava com ela. Eu fiquei extasiado, eu fiquei parado. Eu falei, como é que é? Ela falou, você vai fugir até quando? E essa Bíblia de ouro aí? E assim, eu nunca tinha visto essa mulher. Mesma coisa aconteceu com a missionária, eu nunca tinha visto ela. Viu a frase, né, cara? Mesma coisa. Não, olha assim, foi tempos diferentes. Passou aí, vou te colocar aí 6 a 8 meses de diferença de uma revelação para outra. E pessoa distinta em locais diferentes. Aí eu falei assim, eu vou começar a buscar em prol disso. Comecei até a fazer um seminário vago ali e tal. Comecei a estudar com um pastor e tal. Ele não era cadastrado nem nada, a gente ia começar a fazer alguma coisa. Aí eu abandonei aquele de lado ali e falei, não é possível, vou deixar isso para um lado. E parei.
Aí veio serviço atrás de serviço, comecei a ocupar minha mente com muito serviço, atrás de serviço e larguei isso de lado. Até que esse ano, tomei essa iniciativa, né, de primeira coisa, abandonar o que me prende, o trabalho. Abandonei o trabalho. Falei, não vou trabalhar mais sábado. Aí já veio o seminário. Falei, opa, é isso aí, ó, Deus falando comigo. Se inscreve no seminário. Entra aí que agora você vai ter a certeza do seu chamado, cara. Você vai estudar o seu chamado, você vai correr atrás do seu chamado e vamos ver o que vai dar. E eu tô aí. Aí eu agora, com o seminário, eu vou aprimorar ou para mestre, ou pra pregação, e Deus vai continuar falando comigo aí pra mim ver qual realmente é o meu chamado ali. Amém. E aí, Marcos? Então, eu penso assim, o Espírito Santo de Deus, ele nos testifica. Ele sabe, ele te incomoda. Quando você tem aquele chamado, né? Ele sempre te incomoda. E várias vezes eu fugia daquilo que era para mim fazer, que eu sabia que era para mim fazer. Então, Deus me falava muito em sonhos, Deus me fala muito em sonhos. E geralmente todos os sonhos que eu tinha em relação ao meu chamado é que eu estava sempre em grupo de mulheres senhoras, sempre em intercessão, sempre em oração, sempre em mente. Então, assim, eu fugia porque eu era teimosa mesmo, né? Desobediente, né? Então, assim, quando eu vi que o pastor Jefferson me chamou para fazer o seminário, eu falei, gente, é de Deus. Porque há quanto tempo eu falo que eu vou fazer, e faço. E agora abriu essa lacuna para mim fazer. É Deus, né? É Deus, não tem como mais fugir, entendeu? Então tem hora que você chega na sua vida que você não tem como mais fugir daquilo. Mesmo que você vai, vou pastor Jefferson, você vai ter dificuldade, você vai ter muita dificuldade. Não é fácil. Porque se esse sábado, e esse meu esposo, ele ama sair no final de semana. Ele tem que sair, o João conhece, ele tem que sair. Então, assim, eu sei que vai ter obstáculos, mas eu sei também que eu sei em Deus que ele pode todas as coisas. Prepara Que ele tudo. pode abrir, que ele pode tocar no coração dele. E pra, tipo assim, pra eu não ficar aquela coisa sem paz. E sabe que eu tô sentindo tanta paz, Folê? Tanta paz. Sabe, eu venho assim, eu sinto falta quando tem, tipo, a carinha de todo mundo, sabe? Todo mundo conversando, interagindo. Então tá sendo assim, é um divisor de água. Eu acho que a experiência do presencial é diferente do online. Né? É online. Toda uma vantagem, óbvio. Cara, Eu acho que é mais. com certeza, mais que fraternal, né? Exatamente. Tem esse Sim. toque, né? E Tira o conforto do lar. é isso aí. E você gera conexões, né? Assim, ó, conexões espirituais mesmo, pô. Eu sempre fui um cara de poucos amigos. Muito poucos amigos. E aí, cara, contar pra vocês uma história. Não, poucos amigos, cara, assim, ó. Eu sempre tive dificuldade de me relacionar. Olha que loucura. Eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar. Então vocês vão ver que, por exemplo, no seminário eu tenho algumas pessoas que eu sou próximo. E não é nenhuma panela. É porque, na verdade, é quem já me conhece há muito tempo. Eu sempre tive muita dificuldade de novas conexões. E aí, cara, eu cheguei no seminário, pô, minha turma acho que foi uma das melhores turmas, né, do seminário. A turma, quando começou, tinha 8 pessoas. 8, 9 pessoas. Hoje tem, acho que 5, 6. 6 ou 7 pessoas. E aí, quando eu cheguei no seminário, eu trabalho com publicidade e marketing, eu tenho um notebook Lenovo, nada assim, mas é um notebook grande. Não é um notebook barato, mas é grande. E aí eu vim pro seminário com a expectativa. Falei, cara, vou passar muito conteúdo, eu vou anotar muita coisa e tal. Daí eu cheguei no seminário assim, primeiro dia de aula, tirei o notebook. E aí, cara, teve um cara que olhou pra mim assim, e ele vai assistir esse podcast, tem certeza, eu faço questão que ele assista. E aí, irmão, você tava confessando seu pecado de novo. Aí ele tirou, eu tirei assim, aí ele já olhou assim, tal, fechou a cara. E aí, assim, qualquer comentário que eu fazia, aí ele já via por cima assim, eu falei, caraca, velho, esse mundo tá falando que não é comigo. Tá me perseguindo, perseguição. Aí passou, eu falei, beleza. E aí comentei alguma coisa com a minha esposa. Minha esposa também tava fazendo seminário comigo na época, aí, falando de trabalho, aí mais um filho vindo aí e tal, acabou trancando o semestre, mas, moral,
Umas 3 semanas depois, assim, esse cara veio e começou a puxar assunto comigo. E eu não percebi. Pra dizer que eu sou ruim mesmo, assim, não percebi. Aí minha esposa foi e falou, amor, eu acho que o... Posso falar o nome dele aqui? Eu já professou esse pecado. Eu acho que o Gladson tá querendo entrosar com você. Eu falei, será? Eu vou perceber. E aí a gente começou a trocar ideias, se relacionar e... Cara, virou um amigo, assim... Amigo, sabe aquele amigo mais íntimo que irmão? Ele virou um brother, assim, um amigão mesmo, que, cara... Se eu passar a rua, eu sei que eu posso cantar e vice-versa. E o presencial constrói esses laços, cara. Sim. Começou, e aí depois ele falou, e aí ele contou, ele confessou o pecado dele, vou falar sua parte, tá, irmão? Ele confessou o pecado, ele falou, cara, eu te achei metido mesmo, eu te achei folgado, você já tirou um Maczão da bolsa. Eu falei, que Maczão, mano? É um Lenovo, tribulado. Ele não, eu falei, cara, metido, velho, chega tirando um computadorzão assim. E aí eu acho engraçado essa história, porque é um cara, cara, totalmente... despretensioso, né? E aí virou um amigo íntimo mesmo. E o presencial, ele tem disso, cara. Ele tem essas particularidades, né? Muito bom. É diferente. É diferente. Mesmo que o professor tenta transmitir tudo online, lá é diferente. A gente escapa na minha. E lá acho que eu vi. Tem nas balas na sala da capela. Tá, medo. Tá, medo. Olha pra mim, com olhar de graça, misericórdia. Pronto. Gente, isso aí, pra mim, é surreal. Porque eu sou muito tímida. Eu tenho dificuldade de me pronunciar, de... Nem parece, viu? Mas é bem espontâneo. Eu estou nas quadras, Tá tranquilo. eu nas bases. Então, assim, nunca aconteceu isso comigo, sabe? Assim, lá que nem me chama a capeta. Pode esperar aí, mano, que uma hora Deus vai mostrar um sonho pra ele, assim, ó. E ele vai falar, vai ser assim, ó. Isso é maravilhoso. E eu acho que todo mundo que entende, que tem um chamado a servir em uma função de visibilidade, ele sempre vai ter esse momento. Eu tenho 9 anos de convertido. Eu acho que eu tenho menos tempo de convertido que sou eu, né? 9 anos de convertido. E aí... Parece. Não deu nem tempo, irmão. Não, 9 anos de convertido. O chamado. Sou quase um neném do mesmo. E sabe aí o chamado, né? Sim, sempre tive clareza do chamado. Mas assim, ó, por que eu tô falando isso? Cara, hoje eu prego na igreja quase que mensal. Hoje acaba que eu sou o que mais auxilia o pastor, às vezes dou aula aqui também no industrial e tal. E algo que eu sempre me lembro, assim, acho que é até uma forma também de eu me policiar pra de alguma forma não me ensoberbecer. Foi a primeira vez que eu preguei na igreja. E aí, tô falando que, assim, ó, foi algo surreal. Culto de jovens, tinha tipo 25 jovens na igreja, e a nossa igreja era menor que essa sala aqui. E aí, era culto de carnaval. Olha o tamanho da mancada que eu dei, assim, ó. Olha o tamanho da mancada. Eu comparei a armadura de Efésios com a fantasia de carnaval. Sério. E aí, assim, ó, e eu ansioso, eu falei igual um desesperado, ninguém entendia nada que eu tava falando. E aí, no final, eu olhei e disse, cara, isso não é pra mim. Sabe, assim, ó, Deus, houve algum equívoco, entendeu? Houve um equívoco. Cara, é desesperador. Desesperador. É desesperador, Poder cara. suar a base da... Sério? Depende de Deus, nunca é fácil, sabe? Sempre dá o brilho na barriga quando sobe. E a dificuldade de ler o sermão? Você olha pro papel, o papel escrito, você vai falar, não tem nada escrito aqui. O papel boia. Cara, desesperador, cara. Nossa, que coisa terrível. Cadê o papel? E aí você não lembra mais nada do papel. Você não... Não falo nem a metade do papel. É desesperador, assim. Falou na última capela, cara. Quando eu preparo a administração, né, ali, os bolsos ali, quando eu vou tentar recorrer ao papel, parece que eu me perco com o papel. Eu acho que tem que estar já no coração, né? Sim. A maioria tem que estar aqui no recorre ao mínimo só para ver alguns pontos aqui. Isso aí. Eu fico assim, meu Deus, eu preparei lá, se eu vou recorrer lá. Não, e quando você ensaia na frente do espelho? Aí é pior ainda. Sai, não, ali bacana, né? Quando você chega perto do que eu vou falar, que é boa, né?
Aí você vai criando alguns hábitos, né? Aí eu, por exemplo, comecei a escrever todos os meus sermões só por tópico. Então eu estudo, leio expositivo, tal. Leio 2, 3 versões, grego, não sei o que, eu gosto desses estudos assim. Aí na hora que eu vou escrever o sermão, aí eu olho e falo, Deus, o que eu vou falar? Beleza. Texto base, título, tópico 1, tópico 2, tópico 3, conclusão. Deixa desenvolver na hora, né? E na hora se desenvolve. E aí, lógico, pra quem tá ouvindo, né, assim, ó, eu não tô te falando pra ir lá sem estudar, não é isso, não é só escreve lá meia dúzia de coisas. Mas, cara, estuda antes, se prepara antes, mas vai na dependência do espírito mesmo, sabe? Porque daí você chega lá e quer escrever um mundaréu de coisas, quer escrever até a paz do Senhor. Eu lembro que uma vez alguém foi, a gente tava conversando sobre fazer um sermão lá, eu falei, cara, legal, deixa eu te ajudar, deixa eu ver seu sermão e tal. Aí a pessoa escreveu, paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a sua vida. Sim. A paz do Senhor deu, né? Mas daí pra frente, calma. Essa questão de fazer o sermão é muito importante, justamente porque a palavra diz que você ora para que o Espírito traga a memória, né? E quando você escreve, tem um estudo que diz que quando você escreve, você aprende mais. Então você aprende escrevendo, mesmo que você não vai falar aquilo, mas o Espírito Santo vai te trazer o que está relacionado ali naquele papel. Eu mesmo, Trazendo a memória, né? eu mesmo enxergo a Bíblia com uma facilidade imensa, apesar de que a Bíblia é um instrumento muito importante na vida de qualquer pessoa. Não tire a importância dela, não desmereço a Bíblia em hipótese alguma, não pode se falar isso, mas quando eu leio a Bíblia, eu leio ela com facilidade. Eu tenho um ditado em mim, que a palavra do Senhor, ela é muito fácil. Quem complica ela somos nós. E eu já leio a Bíblia com uma certa facilidade. Já acreditando, né? Já crendo e eu me coloco ali dentro. Aí eu estudo, eu tenho a pregação, aquela pregação top da top e tal. Na hora que eu chego pra pregar, que eu tô com o esboço, eu esqueço o esboço de lado, esqueço a Bíblia e começo a falar e já trava tudo, né? Trava tudo e Deus se transforma e fala aquilo que é necessário falar no momento, Sim. né? Então eu tô nessa fase de aprendizado ainda. Eu vejo essa facilidade, eu tenho essa ministração dentro de casa. E na hora não sai, trava tudo. Mas sai o que Deus precisa falar naquele momento. Apesar de que, com as falhas, né? Normal. Alguns pontos que precisam ser melhorados e por isso a busca no seminário. E aí, até se a gente não falhar, a gente começa a achar que é autossuficiente. Aí a gente vai falar, eu sou bom. Sim. Cara, realmente, Deus. Lá no céu, a gente tava ali dentro. Eu gosto de estar atrás dos bastidores. Eu nunca gosto de estar na frente. E você sabe que essa é a premissa pra quem Deus põe na frente, né? Logo ali, né? A gente tava lá na manhada, né? Ou literalmente atrás dos bastidores. Quando eu faço alguma coisa na igreja, não quero que ninguém saiba que eu tô. Esse é um coração de pessoa que tem humildade, né? A humildade, assim, o que tá fazendo, É amor, faz né? por amor, faz pra Deus e faz de bom grado, né? Por Senhor. E aí, Deus vê o coração, foi o que eu tava falando no início lá, né? Quando você vai executar alguma coisa, né? Que você sabe que tem um chamado de Deus, não precisa, né, estar demonstrando. Não precisa do holofote. Não precisa. Porque o seu coração, lá no secreto, lá no batidor lá atrás, lá, Deus honra. Deus honra porque, assim, experiências, assim, da fidelidade de Deus, sabe? Da bondade de Deus, de poder ajudar. O Gomes me falou, tá nos bastidores. Olha que você tá aqui agora, né? Eu falo, não, eu uso honra. Mas quando esse Deus coloca no holofote o soberbo, aí já é. Gente, o holofote não é como. Mas, ó, a verdade é o seguinte, mano. A capela é maravilhosa. Porque, assim, ó, vamos lá. Primeiro aqui do Industrial é uma igreja com 700 membros. Mais ou menos. Poxa. E aí, o irmão pregou na capela. Eu vi várias pessoas, assim, ó, impactadas, chorando, assim, ó. Cara, era o que Deus tinha pra mim. Essa semana eu pensei isso e tal. No ambiente de capela, e aí pra quem tá ouvindo, né? O que é a capela? É o culto do seminário. Sim. Então, todo sábado e sexta, nosso seminário aqui, ele é híbrido e online. Então, você tem sexta-noite online, sábado você tem online e presencial. E aí a capela é esse momento em que o seminarista faz um culto, louvor, pregação, e aí até a forma do seminário nos moldando para isso, né?
Imagina se hoje pega alguém aqui, qualquer um de nós aqui, coloca pra pregar pra 700 pessoas. Entende? Assim, ó, Então tem que preparar ele. eu preciso te preparar antes, sabe? A missão do seminário, né? E aí, pô, já tem ali 25 pessoas, 30 pessoas ali dentro da capela, mas são amigos que você já convive, pessoas que já te conhecem, já existe um conforto ali, né? Você fica mais à vontade, pô. E se serve de consolo, vou revelar algo aqui impactante. Deus trabalha na área que você é mais fraco. Onde É que você mais vai depender dele. fraco, onde você mais vai depender dele, correto? Então você se prepara, porque Deus vai trabalhar nessa área com você, assim mesmo, como fez comigo. Por que eu falo isso? Porque eu falo isso. Eu não gosto de estudar, olhando para essa câmera. Eu tenho pavor de estudo, não gosto de ler, não gosto de estudar. E Deus tá trabalhando nisso comigo, cara. E Deus tá vindo, tá mostrando, estuda e vai e foca. Porque eu tô trabalhando onde você não gosta. E é assim que vai fazer com você. É a dependência. Eu tenho dislexia. Pensa, alguém que é chamado pro ensino que tem dislexia. Loucura, cara. Tem hora que eu leio o mesmo texto 3 vezes, eu não lembro do que eu li. Assim, ó. Não, assim, ó, tipo assim, ó, a gente tá aqui, aí eu pego um livro. Tô em casa lá, de boa, deitado, sei lá, tô lendo um livro. Eu tô lendo Graça Transformadora, do Luciano Subirá. Tô lá lendo. Aí eu li uma página. Aí eu fui falar, o que eu tô lendo mesmo? Aí eu tenho que voltar lá no começo da página. É dependência do espírito mesmo, né, gente? Então, eu confio. Nada, polícia. Não, entendeu? Entendo, eu não lembro. Não tá falando nada comigo. Tipo, eu tenho essa dificuldade, memorizar, essa dificuldade de ler. Não me pergunta referência bíblica, não. Eu sei o que fala, mas não me pergunta a referência, não. Pra mim, hoje poder estar aqui, né? Minha esposa veio comigo, tá me aguardando, né? Mas ela veio junto comigo. A distância é enorme, são quase 12 horas pra mim. Mas esse presencial aqui, pra mim que é online, é diferente, né? Então, assim, eu falei, fiz questão, falei, não, vamos, porque Deus proporcionou, na verdade, Deus proporcionou, deu recurso, deu tempo certo, né? Assim, eu acho que de viagem junto, assim, com minha esposa, aí, ela, foi a primeira vez. Ó, que benção. Ó Deus, ó Deus, ó. Aproveita e na hora lá, ó. Fala que vocês Amor, eu te amo. Né? Até falou assim, Paulo, parece que essa viagem tá indo pra Disney, legal, mulher que demora. Legal. Aí eu falei, olha, todo tempo que nós passamos juntos foi especial pra mim. Na verdade, foi, mano, Deus, ele conhece o coração, né? Deus, muitas vezes, nós quer fazer, gostaria de fazer, mas muitas vezes impede de acontecer, né? E numa profissão, mas Deus proporcionou e a coisa aconteceu. E ela veio junto, por exemplo, ela tem problema de viajar, vomita, enjoa, e ela veio tranquila, né? Cuidar de Deus, né? Veio, sabe assim, então, esse momento aqui, tá junto com os irmãos, com as irmãs também, né? Ver os professores presencial, nesse momento aqui do curso de teologia aqui, para mim, maravilhoso, sabe? Então, assim, Vale cada minuto. cada minuto. Então, eu espero, né, poder de outras vezes para estar junto com você. Amém, temos que acelerar isso. Pra gente terminar, de forma rápida e sucinta, e assim, ó, cirúrgico, pontual, Tramontina. Quais que são as maiores dificuldades que nós, como seminaristas, enfrentamos hoje? A opinião de vocês. As maiores dificuldades? Maiores dificuldades. Então, eu vou começar para vocês irem pensando. Hoje, para mim, é o conciliar tempo. Eu também sou autônomo. Eu trabalho com publicidade e assim, ó. Tem dia que eu saio do escritório 11, 10 da noite. Tem dia que no online eu tô ouvindo seminário com fone de ouvido andando de moto. Tô chegando em casa e tal. Acho que para mim a maior dificuldade hoje é essa. É conseguir conciliar o tempo, né? E aí um pouco talvez até de prioridade. Colocar isso como prioridade é o que o irmão falou, né? Deus, eu vou parar de trabalhar igual maluco e vou gastar tempo com... Hoje, pra mim, a maior dificuldade é essa. É conseguir conciliar os horários. E olha que é assim, ó, 2 vezes por semana. Eu já fiz a primeira vez que era de segunda a sexta, né? Bom, assim, todo dia de manhã, né? Até 11h30 da manhã. Então, é muito, muito apertado, né? E aí, qual que é a maior dificuldade que vocês têm passado, Para mim, a maior dificuldade hoje é a questão do
do estudo em si. Por quê? Eu tenho 47 anos. Era para ter formado isso lá quando tinha 18 anos, 17 anos, né? E prosseguido na área acadêmica, formação, né, e tal. Mas não, tive que dar prioridade a criar os filhos, então dediquei meu trabalho, meu tempo para manter. Graças a Deus estou formado nisso de tempo. Mas hoje não tenho aquele mesmo raciocínio que eu tinha antes, né? E o professor mandou o pastor Jeff mandou uma aula lá, né? Se for o pastor Jeff, acho que foi o pastor Jeff mesmo, ou foi o pastor Alex, sobre, né, como desenvolver entregar o trabalho acadêmico. Né? TCC. Cara, tu nunca fez, velho. Super te entendo. Aí eu brinquei, foi muito boa a aula, depois passou noite, tô entendendo. Volta lá e tal, e ele começou a abrir, aí nos deu a linha. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje minha é essa, né? É tentar formular dentro dos padrões que precisa, né? E assim, se puder abrir um parênteses lá e dar uma facilitada. Que graça, ó. Olha pra Olha que coisa graça, né, mano? Ele é um pai de família que passou o bicho todo falando. Pegando bem o seu irmão, é a mesma coisa. É o aprendizado de você entender aquilo, de você de abrir a Bíblia, estudar, sabe? É isso aí, a minha dificuldade é essa. Mas você acha que assim, ó, isso é questão do tempo, não tenho tempo, outras responsabilidades, outras coisas pra fazer, ou é uma dificuldade mesmo do hábito de leitura, do hábito de estudo? Isso aí. Do hábito de leitura, do hábito de estudo. Porque, tipo assim, eu parei da 7ª série. Então, assim, muitos anos, né? Parei que eu tinha o quê? Tinha meus 15 anos de idade. Então, nunca mais, sabe? Então, assim, para mim fazer o EJA, que é o ensinar à distância, a minha filha teve que me ajudar. Ela teve que ir lá para casa, elas meu genro, me ajudar para fazer, entendeu? Então, essa dificuldade minha do aprendizado está sendo muito difícil. Só desculpe cortar a irmã, é porque eu não nasci na metodista. Nós éramos da comunidade, da filha. Nas comunidades e outros ministérios, não quer dizer que os outros ministérios não sejam ministérios sérios. Tem ministérios sérios, né? Mas não é necessário assim, uma formação Ministerial, a formação teológica, né? Um seminário. Você poderia exercer como já existiu o chamado na minha vida, e o próprio pastor mesmo, Paulo, Deus tem um chamado na sua vida, e é isso, mas nós não podemos por causa do recurso que a igreja não tem, aí eu pensei por si, né? Deus que me chamou, ou Galzão me chamando? Porque se Deus me chamou, ele vai cuidar e vai capacitar. Então parte fé, né, irmão? Claro, né? Aí amém, e eu vi outros subindo porque tinha recurso. Bacana, continuei malhando trigo, na malhada. Aí, tem um problema ministerial, vim para metodista, conheci metodista. Na metodista existe o curso teológico, né? Porque já nós temos 12 anos lá na Ceilândia, hoje lá, né? 12 anos lá, mas existe. Eu falei, não posso mais adiar, então tenho que fazer. E graças a Deus hoje estamos aqui, né? Mas assim, o tempo é crucial, velho. Crucial. E aí, mano? Qual que é pra você, a maior dificuldade hoje do seminário? A maior dificuldade hoje, eu confesso pra vocês, que é o online. Se eu fosse fazer igual o irmão, ter que estudar no sábado na frente de uma tela, eu não faria. Não dá. Eu cheguei a cogitar com o pastor Bruno que sexta-feira eu não iria fazer mais. Não tem condições nenhuma de eu chegar, ficar na frente do computador. Eu já não gosto de computador, não gosto de videogame, não gosto de ficar preso Eu sou muito proativo, eu gosto de sair de casa, eu gosto... Aí quando fala que eu tenho que ficar preso olhando pra uma tela, isso me causa algo ruim. Aí eu assisto as aulas com o telefone, que aí eu posso andar alguma coisa, eu travo a câmera ali, dou uma volta dentro de casa, ando um pouquinho e tal. Mas isso está sendo uma luta constante na minha vida, assistir aula na sexta-feira online. Cara, isso bate de frente comigo, é complicado. O restante eu já dominei, graças a Deus. Deus me deu graça. Eu ficava com medo dessa dependência do trabalho, né? Em recursos. Eu tenho uma filha, tenho uma esposa que depende de mim. Eu fiquei muito pensativo quanto a isso.
Mas quando eu entendi que Deus que supra as necessidades da minha família, eu entreguei na mão dele. E por incrível que pareça, não falta nada. E as coisas começaram a fluir mais do que quando eu trabalhava. E agora eu tenho um tempo a mais com minha família e tenho um tempo a mais com as coisas da igreja. Então, a minha maior dificuldade hoje é o online. Cara, o online bate frente comigo. Show. Pra você que tá assistindo aí, que cogita fazer um seminário, já deixa nos comentários aí o que seria a maior dificuldade pra você. Por que eu fiz essa pergunta, né? Pra você que tá assistindo entender que, cara, não é fácil pra ninguém. É verdade. Todo mundo passa as suas dificuldades e se tem uma lição que você pode tirar disso, né? Sobre o chamado, sobre o ministério, seminário, é entender, cara, que é esforço mesmo. Sabe, assim, ó, todo mundo vai ter as suas dificuldades, todo mundo vai ter as suas lutas, as suas dificuldades pessoais, tempo, hábito de estudo, hábito de leitura, inquieta, andar, correr e tal. E a verdade é que o reino é por esforço. É o preparo, né? Tá sendo um preparo. A moral do cerrado dá trabalho. Dá trabalho. Deus abençoe a vida de vocês. Ficou mais calmo? Viu que não morre? A gente em breve vai, com certeza a gente vai ter mais oportunidade. Irmão, tá vindo pra cá? Manda mensagem pra nós. Vamos marcar alguma coisa. Ó, vamos passar por aí, tal. Cara, prazer. Prazer. Se Deus quiser, a gente vai ter mais oportunidades disso aí. Você que tá assistindo, sabe, compartilha com seus amigos, manda lá nos grupos da sua igreja, comenta até pro YouTube saber que esse conteúdo é relevante pra você. E a gente aguarda no próximo. Deus abençoe sua vida. Um abraço. Yeah.